Senhor, nessa hora, Deus, nós estamos aqui, ó Deus, nós somos tão pequenininhos, Senhor, e nós pedimos a presença do Senhor sobre a nossa vida, e que nessa hora que o Espírito Santo possa derramar ainda mais sobre nós. Sabemos, ó Deus, que o Senhor já derramou na abertura, o Senhor já derramou no louvor, na oferta, Senhor, e que a Tua palavra possa falar com o Teu povo, meu Deus. Simplesmente, meu Pai, aqueles que se sentem acusados, meu Deus, por algo que aconteceu sobre a sua vida, meu Deus, nessa hora, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa arrancar, meu Deus, o Senhor possa tirar toda acusação do maligno sobre os seus filhos, sobre a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. E nós queremos declarar nessa tarde que o olhar do Senhor, meu Deus, não é um olhar de acusação, meu Deus, mas é um olhar de amor, de paz e de alegria sobre a tua igreja, em nome de Jesus. E todos aqueles que crê, diga amém, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós queremos compartilhar nessa tarde, o tema da nossa palavra é o olhar de Jesus para nós. Nós podemos ver, queridos, que quando nós fazemos algo errado, algo que nós sabemos que não está certo, nós ficamos de cabeça baixa. Veja só o olhar de Jesus para essa mulher, porque essa mulher é uma pecadora, e Jesus está dizendo: onde estão os seus acusadores? Então, quando nós fazemos algo que está errado, nós mesmos sentimos que estamos errados e andamos com a cabeça para baixo, ou com a cabeça abaixo, e nós não conseguimos olhar dentro dos olhos dos nossos irmãos, porque nós estamos sentindo acusado. Em 2 Crônica 16, versículo 9, a Bíblia disse: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar ser forte, para com aquele cujo coração é totalmente dele. E eu te pergunto nessa tarde aqui, a Bíblia está dizendo que Deus está passando para ver o coração. Quanto por cento do seu coração está para Deus? 100%? 80%? 50% ou 10%? A Bíblia está dizendo que Deus está passando para ver o coração que é totalmente dele. Irmãos, isso é muito forte. O salmista Davi, ele entendeu isso, e a Bíblia diz no Salmo 51, versículo 10, Davi disse ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. O que nós podemos entender? Que o coração de Davi não era puro. E ele disse: cria em mim, Senhor, um coração puro e renova um espírito reto. Vocês sabiam, irmãos, que tem dois espíritos? O espírito do homem, foi quando Deus criou o homem, soprou sobre ele o espírito de vida. Mas também tem o espírito de Deus. E Davi continua dizendo aqui: não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu espírito. Ou seja, irmãos, o nosso espírito é um espírito que nos dá entendimento humano, mas o Espírito do Senhor é que nos dá entendimento espiritual. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito de Deus, ele testifica com o espírito do homem que nós somos filhos de Deus. Mas, querido, para nós sermos mesmo
Filho de Deus, a Bíblia diz em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E eu te pergunto, igreja, quem é de nós que nunca sofreu uma afronta? Quem é de nós que nunca foi afrontado? E Jesus o tempo todo, ele foi afrontado. Mas eu quero contar um segredo para você. O segredo, quando as pessoas te afrontar, o segredo é esse: coloca na cruz e leva o desprezo. Foi isso que Jesus fez. Queridos, eu lembro, abrindo aqui um parênteses, eu lembro que um dia, eu trabalhava numa ex-firma que eu trabalhava, e um rapaz, ele começou a me afrontar, ele começou a me xingar e falar as coisas, e eu abaixei minha cabeça e apenas falava sim, senhor, e não senhor. E naquele momento ele sentiu desprezado, e ele começava a gritar mais alto ainda. Qual que era a intenção dele? A intenção dele era que eu ficasse irritado e que eu partisse para o lado dele. Mas o que eu fiz? Eu fiquei calado, não dei ouvido à afronta dele, e ele sentiu desprezado. E ele disse: eu vou ligar para o seu patrão, e eu vou contar tudo o que aconteceu. Eu falei: sim, senhor, pode ligar. Queridos, e ele ligou na ex-empresa que eu estava trabalhando, e ali ele falou tudo o que tinha acontecido para o meu ex-patrão, e o meu ex-patrão falou o seguinte: Divino, ele ficou tão nervoso com você, que ele disse que sentiu desprezado, porque o seu silêncio matou ele. Ele disse que queria que você exaltasse, que você o xingasse, que você falasse coisa para ele, mas ele disse para mim que o seu silêncio irritou ele mais ainda. Então, irmãos, quando nós sentimos afrontado, nós precisamos nos calar e trazer o desprezo para as pessoas que nos afrontam. É palavra de Deus, o próprio Jesus fez isso. Em 1 Pedro 3,12, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que faz o mal. Então, irmãos, existe pessoas que fazem o bem, mas existe muito mais ainda pessoas que fazem o mal. E a Bíblia está nos dizendo aqui, querido, o olhar é uma das características mais lindas do ser humano. Irmãos, o nosso olhar, ele é uma coisa linda, ele é uma coisa maravilhosa, é o olhar do ser humano. A Bíblia diz no livro de Jó 34:21, porque os seus olhos estão sobre o caminho de cada um, ele vê todos os seus passos. Não adianta, irmão, para onde nós vamos, o Senhor está seguindo os nossos passos com os seus olhos. Os olhos do Senhor estão passando em todo lugar, através do olhar, demonstrando amor, compaixão e alegria. Então, esse olhar nosso, nós podemos trazer amor, nós podemos trazer compaixão, e nós podemos trazer alegria através do nosso olhar. Mas também com o nosso olhar, mas também com o nosso mesmo olhar, demonstramos ódio, raiva, angústia e dor. Já pensou, irmãos, quando a Bíblia diz que uma fonte não pode dar água salgada e água doce? Aqui Jesus está dizendo que um olhar, ele traz dois tipos de coisas. Ele traz o bem, mas ele também traz raiva, ele traz ódio. É por isso que muitas pessoas dizem que os olhos são o espelho da alma, pois ele reflete muito bem o que estamos sentindo no nosso interior.
Preste bem atenção, tanto que o nosso corpo é tremendo. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Mas a Bíblia está dizendo também, queridos, o que nós sentimos no nosso interior é o que vai ser passado para os nossos olhos, para os olhos da pessoa que nós estamos enxergando. Em Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então tem pessoas maus, irmãos. Tem pessoas boas, o próprio Deus está dizendo aqui, os olhos do Senhor estão contemplando os maus e os bons. Ah, pastor, mas aquela pessoa me ofendeu, o que eu faço? Entrega nas mãos de Deus. O Senhor sabe de todas as coisas. Às vezes, quando medito na palavra de Jesus e naquilo que Ele fez, fico imaginando como seria o olhar de Jesus. Vocês não têm curiosidade de saber como é que seria o olhar de Jesus? O mesmo olhar de amor e de carinho, mas também seria um olhar de disciplina, um olhar de correção. Então, irmão, o Senhor tinha um olhar de bênção. Todo o olhar do Senhor era de bênção, mas Ele corrigia também. Sei que ao contrário de muitos pensam, Jesus não fica nos olhando para encontrar defeito e ver as coisas erradas que fazemos. O contrário, irmãos, Ele não fica olhando para nós para encontrar defeito. Igual muitas vezes nós vemos entre os irmãos, dentro da igreja, pessoas caçando defeito em outra pessoa. Dá a impressão que na casa dela não tem espelho. Mas que o olhar do Senhor não é de acusação, mas de bondade e de misericórdia. Irmãos, se dependesse de nós, sem a misericórdia de Deus, nós merecíamos o inferno, mas o Senhor morreu pela nossa vida. Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, novas são a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. É a misericórdia do Senhor, irmãos, que está sobre nós, não que nós somos merecedor. E quando nós erramos, quando nós pecamos, há 1000 pessoas para atacar a pedra, e 1, 2, 3 pessoas para falar do amor de Jesus. E Jesus está dizendo aqui em 1 João 2, versículo 1, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Além dele ser misericordioso, ele é justo e ele é um advogado. Ainda, irmãos, que as pessoas nos condenam, ainda que as pessoas nos jogam pedra, nós temos um advogado. E ele está dizendo aqui, o bom é que se vocês não pecassem, irmãos, mas não tem ninguém na face da terra que não peca, que nunca pecou. Pastor, eu nunca pequei na minha vida. A Bíblia diz em 1 João 1, versículo 7, se dissermos que nunca pecamos, enganamos nós e nós mesmos, e não há verdade em nós. Quando nós falamos que nunca pecamos, além de nós sermos um pecador, nós se tornamos um mentiroso. É a Bíblia que está dizendo, querido. No livro de Marcos, no Novo Testamento, encontramos muita passagem que fala sobre o olhar de Jesus. O olhar de Jesus. Alguns estudiosos da Bíblia afirmam que grande parte das informações contidas nesse livro foram dadas por Pedro,
que conhecia muito bem o olhar de Jesus. De todos os discípulos, o que mais conhecia o olhar de Jesus era Pedro. Por isso quero compartilhar com vocês algumas passagens que comprovam isso. O olhar de Jesus é acolhedor. O olhar de Jesus é aquele que nos acolhe, abraça e traz para perto. Jesus nunca expulsa. O olhar dele é trazer para perto. A Bíblia diz no livro de Marcos 3:31, então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando ao lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Há muita gente assentada ao seu redor, e lhe diz: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te procuram. Preste bem atenção, irmão, não é que Jesus desprezou sua mãe, não é que Jesus desprezou os seus irmãos. Jesus quis dar uma comparação, preste bem atenção. Marcos 3:33, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Ele quem? Jesus. Jesus pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Versículo 34, então olhou para quem estava sentado ao seu redor e disse, aqui está minha mãe e os meus irmãos. Jesus usou uma comparação com as pessoas que estavam sentadas do seu lado, não que ele estava desprezando a sua mãe, não que ele estava desprezando os seus irmãos, mas ele quis dar um exemplo. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Forte, né, igreja? Então, se nós fazemos a vontade do Senhor, nós somos considerados como irmão, como irmã e como mãe de Jesus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos fazer a vontade. Jesus olhou para aquelas pessoas e os chamou de meus irmãos e minha mãe. Como é maravilhoso saber que todos que fazem a vontade de Deus são considerados seus familiares íntimos. Não está falando de familiares longe, familiares íntimos que são próximos. É isso que Deus quer, que nós aproximamos dele. Deus quer que nós sejamos íntimos de Deus e que nós sejamos íntimos de Jesus. Queridos, isso é forte, é maravilhoso. Você já faz parte da família de Cristo. Se ainda não sabe ler o plano de Deus para a sua salvação, em 1 João 1,12, mas todo quanto recebeu, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus aos que crêem no seu nome. Ou seja, você aceitou nosso Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Você já é filho de Deus. E você é o irmão de Jesus. E você faz parte da família de Deus. O olhar de Jesus é compreensivo. Em outra passagem no livro de Marcos, há um momento em que Jesus fala sobre como seria a sua morte e ressurreição. Em Marcos 14:27, disse-lhe Jesus, vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Aqui Jesus diz, todos vocês vão me abandonar. E preste atenção o que Pedrinho fala. Marcos 14:28. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Ele já sabia que Jesus iria morrer, mas Jesus iria com eles para Galiléia. Então, Pedro declarou, ainda que todos te abandonam, eu
não te abandonarei. E quantas vezes, irmãos, eu escutei isso? Pastor, nunca vou te abandonar, foi o que falaram para Jesus. Por incrível que pareça, igreja, não foi só Pedrinho que falou, não, preste atenção aqui. Respondeu Jesus: asseguro que ainda hoje, essa noite, antes que 2 vezes o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram a mesma coisa. Mas quando Jesus foi preso, quando Jesus estava ali à beira da morte, o único que estava perto foi João. Ninguém entende por que João não morreu como as outras pessoas. João foi o único que estava perto com a mãe de Jesus. Nós sabemos que, apesar de prometer que nunca negaria a Cristo, Pedro ficou com medo de morrer ao ser reconhecido como seu discípulo, e por 3 vezes o negou. Você sabe por que Pedro negou? Porque Pedro, ele estava com o espírito da covardia, a qual Deus falou em Timóteo 1, versículo 7, quando Deus disse: eu não te dei o espírito de covardia. Quando Deus disse: eu não te dei o espírito de covardia, quem foi que deu? Satanás. E quando Jesus olha para Pedro, o que ele fala? Para trás de mim, Satanás. Aí Pedro ainda não estava cheio do Espírito Santo, mas quando Pedro foi batizado, e Pedro recebeu a unção, o poder de Cristo, e quando as pessoas foram pegar ele para matar, ele disse: opa, eu estou cheio, se vocês não sabem, eu quero morrer agora de cabeça para baixo. O medo, a covardia acabou, porque o Espírito de Deus repousou sobre ele. E um homem que tinha medo de morrer, ele disse: não, agora eu não tenho medo mais de morrer, agora eu quero morrer de cabeça para baixo. E Pedro foi o único que morreu de cabeça para baixo, porque ele estava cheio do poder de Deus. Depois disso, ele foi tomado por sentimento de angústia, remorso, culpa. Naquele momento em que o galo cantou, o seu olhar encontrou com o de Jesus, e ele foi muito impactado. Quando ele negou, irmãos, por 3 vezes, quando ele olha, praticamente Jesus estava olhando dentro dos olhos dele. Irmãos, Jesus é maravilhoso. Em Lucas 22, 61, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Um homem que disse que nunca abandonaria Jesus. Um homem que disse que nunca iria mentir, queridos. Lucas 22, 62. E saindo dali, chorou amargamente. Aquele choro de Pedro foi um choro de arrependimento. E nós precisamos nos prostrar diante do Senhor, e nós precisamos ter um choro de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Essa troca de olhar foi marcante para Pedro e fez ele repensar a sua atitude. Então, quando Jesus olha dentro do olho dele, ele falou: meu Deus, eu traí o Filho de Deus. E ali, quando ele chora, ele tomou uma atitude. E ali ele corre até a mãe de Jesus e disse: mulher, eu traí o Filho de Deus.
eu traí, eu enganei, mas ele se arrependeu. O olhar de Jesus nos confronta, nos faz enxergar que realmente somos, e ao mesmo tempo nos mostra o quanto somos amados por Ele. Então o olhar de Jesus, quando precisa nos confrontar, o olhar de Jesus nos confronta. Irmãos, quando nós erramos, nós vamos orar, nós não conseguimos fixar os olhos ao céu e ficar olhando, porque o pecado nos deixa vergonhoso, e é isso que Deus não quer. Deus quer que nós levantamos a nossa cabeça, se arrependemos. O olhar de Jesus busca um coração com fé. No capítulo 5, no episódio da cura da mulher que sofria há anos com fluxos de sangue, veja o que a Bíblia diz. Marcos 5:24. Jesus foi com ele, uma grande multidão seguia e o comprimia. Muita gente, irmãos. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos e vinha sofrendo de uma hemorragia. E ela padecia muito sob os cuidados de vários médicos, gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Aqui nós podemos ver, irmãos, que dinheiro sem fé, dinheiro sem Cristo, não vale nada. Tinha vários médicos, irmão, eu creio que eram os melhores da cidade. Eu creio que quando falava assim, tem um médico ali que esse aqui é bom. E eu creio que aquela mulher iria para lá. Mas quando ela chegava lá, ela colocava dinheiro no bolso dos médicos. Mas os médicos não conseguiam curar aquela mulher. Dinheiro é bom, irmãos. Mas tem hora que nós não podemos deixar nos levar apenas por dinheiro. Marcos 5:27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Ela apenas, irmãos, ouviu falar. E nós que estamos aqui todos os domingos ouvindo pregação, falando de Jesus, falando de Deus, falando do Espírito Santo. E ela apenas ouviu falar do Senhor. Em Marcos 5:28, porque pensava, se eu então somente tocar no seu manto, ficarei curado. Irmão, se você tiver alguma enfermidade, e no final a gente falar, levanta, vem na frente, se você vir com fé, você não precisa nem de imposição de mão. A Bíblia diz que ela não precisou de imposição de mão. A fé dela era tanto que ela disse, se eu apenas tocar no manto, é forte, igreja, ficarei curada. Marcos 5:29. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E quando você receber uma oração de cura, não deixa a incredulidade falar para você, amanhã eu vou ver, se não doer, eu fui curado. Você tem que tomar posse na hora da oração. Quando estiver orando, você toma posse, em nome de Jesus, eu já estou curado, eu já estou curada. Não tem esse negócio, não, eu vou embora, se amanhã doer, eu não estou curado. Mas se doer, também não estou. Irmãos, nós precisamos tomar posse na hora. Em Marcos 5:30, e no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem me tocou em meu manto? Irmãos, dá a impressão, assim, respeitando Jesus, os discípulos olham para Jesus e falam, Senhor, mas tanta pessoa está te tocando, tanta pessoa está te apertando, aí você pergunta quem te tocou.
Irmãos, isso é forte demais, porque muita gente doente estava naquele lugar, mas só aquela mulher, ela tinha fé. Marcos 5,31. Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda pergunta quem tocou em mim. Irmãos, estava todo mundo tocando em Jesus, estava todo mundo apertando Jesus, mas a diferença veio na fé. A diferença dela veio na fé. Versículo Marcos 5,32. E no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou no meu manto? Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se ao seu pé, tremendo de medo, contou toda a verdade. Aquela mulher, irmãos, pela essa hemorragia que ela tinha durante 12 anos, ela não deveria estar nem na rua. Se ela estivesse na rua e o sacerdote pegasse ela, ela poderia ser apedrejado. Porque a Bíblia diz em Levítico 15, versículo 19, a Bíblia diz: se tivesse uma mulher com hemorragia, aquela mulher, ela tinha que ficar em casa durante 7 dias sem sair de casa. E como ela já tinha 12 anos, ela tinha que ficar muito tempo dentro de casa. Se eles pegam ela no meio da rua, ela poderia ser apedrejada. Mas ela, com a fé dela, ela se arriscou. Eu vou lá, eu vou tocar e eu vou voltar curada. Vou voltar curada. Não interessa se eu vou morrer. Marcos 5,34. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vai em paz, fica livre do seu sofrimento. Irmãos, isso é forte demais. A palavra de Deus é poderosa. Perceba que nessa passagem, que uma multidão estava ao redor de Jesus, tocava nele. Certamente elas tinham necessidade de doença, precisava de um milagre, mas não receberam o que precisava, porque lhe faltou fé. Não adianta encostar em Jesus. Se não tiver fé, vai voltar para casa com essa enfermidade, como as multidões. As multidões voltaram para casa com enfermidade. Apenas uma mulher enfrentou e foi curada. Quando Jesus perguntou: quem me tocou? Ela ficou olhando ao redor para ver quem havia feito isso. Na verdade, ele já sabia quem tinha tocado as suas vestes, mas era preciso que aquela mulher soubesse disso. No momento que ela toca em Jesus, no momento que Jesus sente aquele poder saindo dele, a mulher já sentiu na hora que ela já estava curada. Ela não precisou ir embora, ela não precisou ir lá no banheiro para olhar. Ela tocou e ela já sentiu que o sangramento parou na hora, irmãos. Foi como o azeite, busca vasilha. Quando as vasilhas acabam, o azeite também acaba. E aqui, quando ela tocou, o poder e a fé foi tão forte que na hora cessou. O olhar de Jesus continua o mesmo até hoje. Ele se compadece do sofrimento de todas as pessoas, mas ele precisa que ela creia nele, para que o seu poder seja liberado. Quando nós cremos em Jesus, o poder sai de Jesus. Já viu, irmãos, aquele desenho que as crianças gostam de mexer no computador? Quando elas mexem lá, aqueles robôs começam a soltar fogo. Então, irmãos, quando nós cremos em Jesus, nós ativamos esse botão e o fogo de Jesus sai sobre a nossa vida. Isso é maravilhoso, igreja, isso é tremendo. O olhar de Jesus é cheio de compaixão. Em Marcos 3:1,
Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga, estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Marcos 3:2. Algum deles estava procurando motivo para acusar Jesus, por isso observava atentamente para ver se ele iria curar nos sábados. Ele estava olhando doidinho, irmãos, para acusar Jesus. E quando eles começam a falar alguma coisa, Jesus fala: o meu pai trabalha no sábado e eu também trabalho. E a Bíblia continua dizendo aqui, Marcos 3:3, Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Era outro, irmãos, que não podia estar no meio da multidão, ele tinha que estar escondido, mas ele enfrentou, está no meio da multidão. Irmãos, o mais corajoso, a mais fé que aquele homem tinha, que ele poderia estar com vergonha, ele nem aparecer no meio. E nós precisamos, irmãos, acabar essa vergonha. Em Marcos 3:4, depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas ele permanecia em silêncio. Eles ficaram calados, porque eles ficaram sem alguma resposta. Marcos 3:5, indignado, olhou para o que estava à sua volta, profundamente entristecido por causa dos seus corações, endurecido, disse ao homem: estende a mão. E ele estendeu, e ela foi restaurada. A mão dele estava atrofiada, estava seca, estava sem correr o sangue. Aí Jesus fala: estenda suas mãos. Ele enfrentou a multidão, estendeu suas mãos. E muitas vezes nós estamos precisando do milagre, mas a vergonha nos deixa, nós não recebemos o milagre. O que o povo vai falar, o que o povo vai pensar? Marcos 3:6. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderia matar. Jesus fazendo bem, e os malignos querendo matar Jesus. E quantas pessoas você está fazendo bem, e as pessoas estão te perseguindo. Um homem com a mão ressequida, seca, sem circulação de sangue, participava dessa reunião. A Bíblia mostra que aquele homem tentou se esconder a sua deformidade. Mas o mais maravilhoso de tudo é que Jesus pode ver até o que estamos escondendo. Tudo que nós fizemos que está escondido, Jesus sabe. Porém, aquele dia era sábado, e os religiosos diziam que não era permitido fazer muitas coisas, inclusive curar no sábado. Mas Jesus desceu do céu para mudar isso. Ele olhou ao redor e, triste, com o coração duro daqueles religiosos que estavam ali, apenas por causa de uma doutrina criada por homem e não por Deus. Quantos homens, irmãos, têm criado doutrina? Eles inventam lá umas doutrinas, e eles pegam um versículo bíblico e colocam no meio e faz que as pessoas comecem a seguir essas doutrinas que não é de Deus. Aí eles escrevem um livro, colocam tantas coisas, colocam um versículo bíblico e fala que foi Deus que deu. Irmãos, são doutrinas de homem. Eles não entendiam o que era misericórdia. Isso irritou o Senhor. Eles preferiam ver aquela mulher com hemorragia, voltar para casa,
Eles preferiam ver aquele homem com a mão seca, sem circulamento de sangue, doendo, voltar para casa, mas eles não queriam ver o milagre. Nessa passagem entendemos que o olhar de Jesus possui compaixão, mas também indignação. Com qual deles você quer que ele olhe para você? Qual o olhar que você quer que Jesus olhe para você? Com o olhar de compaixão ou com o olhar de indignação? Então, irmãos, vamos largar as doutrinas do homem paz. Vamos ficar apenas com a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Olhe para Jesus. Muitas vezes, nós até ouvimos a palavra de Deus, mas não permitimos que Ele olhe dentro dos nossos olhos. Fazemos muita coisa errada e nós não permitimos que Deus olhe dentro dos nossos olhos. Quem sabe você esteja passando um momento delicado em sua vida. Então, este é o momento de você olhar para Cristo. Como aprendemos nessa mensagem, o olhar do Senhor é tudo o que precisamos, e a palavra diz. É a palavra, irmãos. Se você precisa de vida financeira, a Bíblia. Se você precisa de uma cura, a Bíblia. Se você precisa de uma porta aberta, a Bíblia. Se você precisa de um projeto, a Bíblia. Se você precisa de um trabalho, a palavra de Deus. Não vai atrás de pessoas que ficam inventando as coisas. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Em Hebreus 4,13, tudo está descoberto, imposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Nós vamos prestar conta ao Senhor, esquece da vida dos outros. Presta conta para Deus da sua vida. Larga a vida do seu irmão em paz. A Bíblia está dizendo, tudo está descoberto, imposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar conta. Não está mandando você prestar conta da vida do seu irmão. Esquece a vida do seu irmão e cuida da sua vida. Hebreus 4,14, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, Jesus, Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza à fé que professamos. A fé no que nós falamos. Nós precisamos crer naquilo que nós estamos falando. Em Hebreus 4,15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas assim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém ele não pecou. Jesus passou por todo tipo de tentações, irmão.